Olá, este é o Além da Curva, seu podcast para acompanhar as melhores práticas nacionais e internacionais do mercado imobiliário. A cada episódio, um novo entrevistado compartilha sua experiência para encurtar sua curva de aprendizado. O Além da Curva é uma realização da Adit Brasil e da Match Academy. A Adit é uma entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timeshare e investimentos imobiliários, com foco em capacitação de mercado e a geração de negócios para novos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. A Match oferece serviços advisory para empreendimentos imobiliários como bairros planejados, multipropriedade, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. O advisor é um conselheiro executivo que reduz a curva de aprendizagem de seus clientes através da sua experiência, repertório e rede de relacionamento. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Felipe Cavalcante no nosso podcast Além da Curva, essa parceria entre a Adit e a Match. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais desse mundo das vendas, da tecnologia, né, da comercialização de imóveis com Rafael Nader. Ele é vice-presidente de imóveis do Grupo OLX. E a gente quer ter essa visão, Rafael, aqui um pouco, né? Todo mundo aqui, incorporadoras, loteadoras, precisam vender, né? E eu queria, aqui nesse papo nosso, a gente vai querer entender um pouco mais aqui do Grupo OLX, o que é que tem feito de digitalização, de tecnologia, o que é que vem pela frente aí. Seja muito bem-vindo, Rafael. Felipe, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Cara, uma dúvida que eu tenho é a seguinte, você é um cara de imóveis ou de tecnologia? Essa é uma boa pergunta. Assim, na verdade, eu vim do segmento financeiro. Eu trabalhei 16 anos em bancos e seguradoras. No final desse período, eu focava justamente nos seguros para o mercado imobiliário, seguro fiança, prestamista para incorporação e etc. E daí eu, justamente em 2018, decidi fazer essa mudança de carreira para entrar nesse mundo novo de tecnologia, de empresas que nasceram em tecnologia, mas em paralelo eu já era um pouco dos dois, porque a minha família vem do mercado de imóveis, meu pai foi incorporador a vida inteira, meus irmãos de uma forma ou de outra atuam também com imóveis, então é um mundo que eu já o mosquitinho já tinha me picado, sempre gostei do mundo do mercado imobiliário, né? Um segmento tão central na economia global, e tecnologia idem. Eu comecei lá atrás minha carreira como web designer, então eu peguei lá o começo da internet em 99, montei a minha empresinha de software house e tal, e depois que eu acabei indo para o mundo financeiro. E essa minha vinda para a OLX em 2018 foi justamente para estruturar e fazer crescer a área, o segmento imobiliário dentro da OLX. Ela veio um pouco para juntar esses dois mundos, de tecnologia e do mercado imobiliário. Então eu diria hoje que eu sou um híbrido, assim, né? Eu gosto muito do mundo offline, né? O mundo dos tijolos, o mundo que todos nós aqui vivemos do mercado imobiliário, mas acredito muito também no poder da tecnologia, que é um pouco do nosso papel para alavancar aqui cada vez mais a experiência no mercado. Cara, e no Grupo LX aí, né, nessa vertical sua de imóveis, o que é que vocês fazem, assim? Obviamente, quem conhece o portal, né, os portais, né, mas além de uma geral também neles, na dimensão dele, nos grandes números, quais são outras ações, outros serviços, outros produtos que vocês têm que possam ser menos conhecidos pela nossa turma aqui? Boa pergunta. Assim, voltando um pouco, Felipe, talvez para 2019, né? A OLX, a gente já tem 14 anos, né, de existência. Em 2019, ela vinha de uma fusão com o Bom Negócio, com um foco muito grande em ser o principal marketplace de classificados do Brasil, né?
E com o tempo, até de uma maneira um pouco orgânica, a gente entendeu que as verticais elas estavam se desenvolvendo muito, né? Ou seja, o público estava buscando cada vez mais operar pelo mundo online nas verticais de automóveis e imóveis, né? Que são duas verticais que nasceram lá no LX, justamente buscando soluções, iniciando suas jornadas de compra, de locação ali pelos portais, ainda de uma maneira mais simples, né? Basicamente classificados que era antigamente nos jornais, eles foram ali para o mundo online, né? O LX era uma das pioneiras nisso, mas ao mesmo tempo surgiam também os portais verticalizados que traziam algo um pouco além do que apenas o produto básico de classificados, né? Foi nesse momento que a gente acabou entrando para o mundo da verticalização total, com a aquisição do Grupo Zap, né? O Grupo Zap ele vinha de uma fusão também com o Viva Real, e ali você tinha um conglomerado já de soluções que iam um pouco além do portal, né? E hoje, como Grupo OLX, essa vertical de imóveis, ela de fato tem uma série de adjacências ali, né? Então a gente tem basicamente os três portais, né? Hoje são 7 milhões de anúncios entre mercado primário e mercado secundário, consolidados no portal Viva Real, Zap e OLX Imóveis, né? Mas a gente atua basicamente em quatro pilares quando olhamos o negócio como um todo, no nosso posicionamento estratégico. O primeiro pilar, que é esse de classificados. O segundo pilar é o nosso pilar de inteligência. Então, a gente tem alguns produtos que nasceram dentro do Grupo Zap e outros que foram adquiridos, né, por M&A ao longo do tempo, mas basicamente eles se resumem nessa nossa frente de DataZap, né, que é um grande, o maior repositório de dados do mercado imobiliário, basicamente dos dados oriundos mesmo desse volume gigantesco de acessos e anúncios que a gente tem no portal. E com o DataZap a gente acaba trazendo uma série de soluções para o mercado. Uma bem conhecida é o FIPZap, uma parceria com a FIP, no qual a gente tem esse índice mais focado no mercado secundário, mas recentemente, alguns meses atrás, a gente lançou o ILI também, que é justamente o índice para o mercado de lançamentos imobiliários, né? Então, basicamente, a gente usa fontes de dados internas e externas para conseguir trazer um pouco de uma visão regionalizada assim, de como o mercado imobiliário tem evoluído em termos de lançamento, onde tem mais liquidez, quais são os preços médios versus outros índices de mercado e etc. E temos também o GeoImóvel, ainda nesse pilar de inteligência. O GeoImóvel, basicamente, um setor onde a gente, também com dados internos e dados de pesquisa de mercado, a gente monitora praticamente todos os principais lançamentos do Brasil, né? E com isso a gente consegue entregar valor para as imobiliárias, né? Basicamente elas podem, para as incorporadoras imobiliárias, né, do mercado primário, elas podem contratar as nossas ferramentas do GeoImóvel para conseguir monitorar o lançamento, o ritmo dos lançamentos, velocidade de vendas, uma série de outros indicadores também. Saindo do pilar de inteligência, só para fechar aqui produtos adicionais, né, a gente tem também o pilar de gestão. Então, basicamente, ali a gente tem algumas soluções, as que tem maior destaque é a Anapro, que é justamente um CRM para o mercado primário, né? A gente tem grandes incorporadoras e grandes, médias, pequenas, é um produto bem diverso para apoiar as incorporadoras na gestão dos seus empreendimentos, né? Tanto vendas como CRM. E temos também o Zapway, que é a nossa ferramenta para apoiar o mercado secundário numa jornada mais digitalizada, né? Desde a gestão do lead até, por exemplo, a garantia locatícia que a gente oferece para as imobiliárias em locação. E a gente fecha esse grupo aqui de produtos com a nossa plataforma do Conecta, que é o nosso pilar de educação. E aí a gente tem o Conecta Imob, que é esse grande evento que acontece uma vez por ano, a gente pode falar um pouco mais dele. Depois o Conecta Academy também, que é justamente uma plataforma online para conseguir empoderar e passar conteúdos diversos aí para o mercado imobiliário, desde corretores a incorporadoras que podem aí usufruir desse conteúdo todo. Então esse é um grande resumo assim, da nossa entrega de valor, Felipe. Cara, eu ia falar sobre o Conecta mais no fim, mas vamos adiantar aqui, né? Eu participei esse ano, fiz uma palestra lá, e eu sempre, desde a primeira edição, segunda, assim, que eu me lembro, eu tenho um amigo meu, você conhece Paulo Toledo, não?
Paulinho, a gente estava numa reunião do Conselho da DIT e quando ele chegou absolutamente assim, maravilhado com um evento novo que ele tinha ido para, que chamava Conecta Imob, que espetacular, etc. Né? E isso sempre me marcou muito, né? E a dimensão que ele tomou. Né? E eu queria saber o seguinte: isso aconteceu? Foi mais estratégia ou foi mais as coisas acontecendo e foi tomando essa dimensão? E qual é a dimensão do Conecta hoje? Qual é o foco dele? Ainda é só para corretor? Não, é para comercial como um todo? Qual é o posicionamento que vocês estão dando para ele hoje e qual é a diferença para quando ele começou? Bom, acho que é uma mistura dos dois, né? É aquela história que começa de uma forma orgânica, naturalmente intencional, né? Então tem sempre estratégia, mas hoje, de fato, ele é um gigante, né? Talvez um dos maiores, se não o maior evento focado mesmo no mercado imobiliário da América, talvez. E hoje são 6.000 participantes, né, numa edição de 2 dias, em torno de 6.000 participantes, mais de 200 palestrantes. E começando pelo final, a nossa intenção hoje é justamente ter esse nível de impacto na cadeia inteira do mercado imobiliário, né? Então, hoje a gente tem um público bem equilibrado e bem diverso, desde o corretor autônomo, que vai ter ali um monte de conteúdos para se preparar para todos os desafios do mercado, até CEOs de bancos e incorporadoras que participam do Conecta, entidades de classe, fundos de investimento, startups. Então, o público ele é bem diverso. Esse é um grande desafio, né? Entregar um evento nesse porte que atenda e, de fato, todo mundo saia com essa sensação de que evoluiu e conseguiu se relacionar e conseguiu aprimorar o network, o conhecimento dentro do evento, mas cada ano a gente consegue aprimorar isso mais e tem tido mais sucesso e feedbacks positivos como o que você recebeu. Então, realmente no final do dia, o Conecta é um baita motivo de orgulho para nós, né, para o grupo, porque é um momento onde a gente consegue tornar tangível aquela relação com o mercado, né? Estar ali no Conecta aqueles 2 dias, para mim, é o ponto alto do ano, é onde a gente consegue realmente tocar e entender a dimensão do nosso mercado, que cada vez mais é digital, cada vez mais a gente se conecta de uma forma não com a proximidade humana e o Conecta, tanto o evento principal, como os Connectas on the Road, que eu não sei se você sabe, mas a gente faz também, a Não, gente né, tem 7 edições. era a minha próxima pergunta, se vocês iam fazer ou fazem Esse alguns menores. ano, a gente começou ano passado, esse ano a gente teve 7 edições do Conecta, mas focada em algumas capitais aí do país com 200, 300 participantes. Mas voltando à origem, né, o Conecta nasceu, na verdade, essa foi a 10ª edição do Conecta, né, ele nasceu 9 anos atrás, teve um ano que teve 2 edições. No Viva Real, né? O Viva Real que acabou se fundindo com o Zap e fazendo parte depois do grupo Zap que foi adquirido pelo OLX. E ele nasceu lá atrás muito com um approach do Viva Real de um novo entrante no mercado que queria de fato entregar esse valor de fomentar a educação para as imobiliárias e corretores do país, né? E depois ele foi expandindo de fato para todos os públicos. A gente tem algumas fotos do primeiro evento, um evento super pequeno, era o Seminário Conecta Imob, né? E daí fomos entendendo que era algo que fazia todo sentido investir, e depois da aquisição a gente, de fato, pôs ainda mais força nisso, né? Então, é um evento que, de fato, é um investimento gigantesco para nós, mas que a gente faz isso com muito orgulho e prazer, porque a gente entende, de fato, o impacto que conseguimos gerar mesmo nos participantes ali do Connect, que chamamos de mobbers hoje. Nós temos hoje uma tendência muito forte, né, de comunidade, tá? E vocês têm uma audiência, né, seja em todos os essas verticais do mercado imobiliário, seja o Conecta, seja a Napro, seja o LX, né? Vocês têm uma audiência gigante, né? E o que é que vocês estão fazendo para transformar essa audiência numa comunidade? De que maneira essas pessoas se conectarem, ou até mesmo vocês oferecerem novos produtos e serviços, vocês planejam... o foco vai continuar sendo sempre esse, eu sou empresa de tecnologia e vou focar nisso, ou vocês pensam em aproveitar essa audiência, essa comunidade que vocês construíram,
para abrir outros nichos de negócio? Sem dúvida, eu acho que tem, no final das contas, entendemos, né, que tem uma série de frentes onde a gente possa seguir nesse conceito de market network, né? Não sei se você já ouviu falar desse conceito, mas existe o social media, que é o conceito das redes sociais de fato, e o conceito de marketplace, que é onde a gente se encontra hoje, né? Do qual é o marketplace que conecta duas pontas, né? E essa evolução para a ideia do market network, né, que é justamente um lugar que é um mercado onde as pessoas compram e vendem de alguma forma e compradores e vendedores se conectam, mas tentando entender justamente aonde estão as comunidades ali nos nossos diferentes públicos, para sempre buscar como o pilar central disso fomentar essa conexão, né? Trazendo isso para o âmbito mais prático, Felipe, a gente tem, a gente olha todos os lados como usuários dos nossos produtos, né? Seja os usuários consumidores, né? Como os usuários vendedores, principalmente, né, o nosso principal foco aqui nos profissionais, né? Corretores, imobiliárias, incorporadoras que estão ali vendendo. Hoje, naturalmente, o nosso maior foco de trazer o senso de comunidade ele está nos nossos usuários vendedores, né? A gente hoje não consegue enxergar muito uma conexão tão grande do comprador. Aí é uma jornada muito individual. É o Felipe Cavalcante que hoje decidiu comprar um imóvel e você tem um pouco menos desse efeito de rede entre diferentes usuários que pretendem comprar um imóvel. Mas, sem dúvida, quando a gente olha o mercado de profissionais, a gente vê o mercado se organizando também cada vez mais dessa forma, né? Cada vez mais a gente vê as redes, por exemplo, de imobiliários funcionando de uma forma a agregar os seus listings, os seus imóveis captados e tentar de alguma forma trabalhar junto numa relação parecida com o que tem nos Estados Unidos, onde você tem o papel muito claro dos corretores, mas eles trabalham muito em conjuntos, muitas vezes o que eles chamam lá de buy side, que é o corretor da venda, da compra, o sell side, o corretor que ajuda na venda. A gente vê esse movimento aqui no Brasil tomando muito mais forma, né? E naturalmente adaptar os nossos produtos para fazer com que esse público nosso de usuários profissionais interaja é algo que a gente olha com bastante atenção. E o Connect ele representa muito isso mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, as parcerias que a gente faz com essas associações, quando a gente vê as associações surgindo e fomentando isso, a gente também busca sempre estar junto desse movimento para entender, ouvir muito o lado deles, para entender como a gente pode, com produtos, fomentar isso, né? Mas tem um lado prático também, que é algo que hoje a gente ainda não entrega de valor. A gente vê portais fora do Brasil entregando muito bem, e sem dúvida isso está mapeado também, que é uma conexão de alguma forma traz esse senso de network também, uma conexão maior da pessoa física vendedor, né, para as imobiliárias, principalmente aqui no mercado secundário, mercado de usados, né, que pretendem trabalhar os imóveis desses vendedores, né? Então a gente sabe que uma das maiores dificuldades que as imobiliárias têm é justamente na captação do imóvel, né? E a gente tem aqui uma série de, né, milhares ou milhões de usuários que têm também o seu imóvel para vender, que procuram o portal para listar, né, para publicar um imóvel. E essa conexão desse usuário que procura listar, publicar o seu imóvel, com os nossos especialistas, que já são os corretores imobiliários, é uma conexão que a gente olha com bastante atenção para entender que produtos que a gente poderia oferecer para conectar também essas duas pontas, né? Então, esse é um ponto trazendo mais para produtos, que é, sem dúvida, um ambiente que a gente deve Rafael, atacar em breve. deixa eu tirar uma dúvida assim, sobre essa jornada, né, do cliente. Tá? Você não consegue talvez se relacionar e criar, né, essa relação assim com uma pessoa, porque a cada momento ela está ali uma pessoa diferente querendo comprar. Mas quais são as iniciativas que vocês têm feito para melhorar essa jornada, né? Por exemplo, eu me mudei para São Paulo ano passado e eu procurei, obviamente, nos portais e eu via, por exemplo, duplicados, né? O mesmo apartamento por vários corretores. Isso acaba prejudicando a experiência, né, do usuário. Esse é um desafio. O que é que vocês têm feito para isso e para as outras coisas? É uma coisa que vocês já chegaram lá, tipo assim, tá bom do jeito que tá, ou ainda tem algo a ser feito?
Eu acho que esse talvez seja, do ponto de vista de experiência, um dos principais, uma das principais questões mesmo a atacar no mercado brasileiro, né, Felipe? A duplicação de imóveis, né? Eu acho que está longe ainda foi feito, já fizemos o que tinha que fazer, né? A gente entende que a gente tem um papel bem importante nessa relação, né? Mas entendemos também que isso tem uma origem na maneira que o mercado se organiza, né? Então, quando a gente olha para mercados mais organizados, a gente vê o papel da exclusividade gerando um impacto muito importante na experiência do consumidor, né? Porque quando você tem as imobiliárias trabalhando de forma exclusiva o imóvel, começa que ela naturalmente já consegue dar mais atenção para aquele cliente, né? Então, ela consegue se dedicar mais, investir mais tempo em criar um anúncio com mais qualidade, né? E esse ponto do anúncio com qualidade, ele é um dos principais pontos que a gente também pode agregar, mas é um ponto muito importante na experiência do usuário, porque ele tem que ter transparência, as fotos têm que ser boas, ele tem que ter um tour virtual, o descritivo do imóvel tem que ser bom. Isso começa já na origem, na captação do imóvel. Quando esse imóvel é captado de forma exclusiva, naturalmente o trabalho do corretor em cima dele também é mais engajado, né? Mas assumindo que, enquanto isso não acontece, se é que um dia o mercado ele majoritariamente vai ter exclusividade, hoje a gente sabe que algumas praças já atuam, como Curitiba, por exemplo, atua bastante com exclusividade, alguns players também não abrem mão de atuar com exclusividade, mas enquanto isso não evolui de uma forma mais massificada, a gente olha para dentro de casa e entende como tentar consertar isso um pouco, pelo menos na experiência, né? E a tua pergunta foi muito boa porque recentemente a gente lançou a deduplicação dos anúncios, né? É uma experiência que a gente ainda está evoluindo ela, mas lançamos já para Zap e para Viva Real, né? E em breve vai ter em todas as plataformas, mobile, web. A gente pretende lançar para o OLX em breve também, né? Mas hoje, quando nós conseguimos identificar, e com inteligência artificial a gente já identifica com uma precisão acima de 95%, que os imóveis são os mesmos imóveis. Porque muitas vezes o imóvel é o mesmo, mas a fotografia foi tirada por corretores diferentes, o descritivo que está no imóvel é diferente, então a gente tem que cruzar tanto semelhança por AI de imagem, e isso está cada vez mais evoluído. Daqui a pouco, em pouco tempo, a gente deve lançar ainda, a gente deve conseguir usar uma inteligência ainda maior, que vai conseguir identificar assim, objetos na mesa da fotografia que dizem que o imóvel é o mesmo, né? Hoje a gente está a um nível ainda um pouco anterior, mas também olhando localização, descritivo, etc., a gente entende, ok, esse imóvel ele é o mesmo imóvel. E daí a gente agrega ele na experiência do usuário. Isso é super recente e a gente agrega ele de uma forma a garantir que todos os anunciantes aparecem ali para o usuário de uma forma rotativa, né? Mas é o começo de uma história que a gente pode e vai evoluir demais em termos de experiência do usuário, né? Que é essa deduplicação que a gente chama, pegar os anúncios duplicados e consolidá-los de alguma forma. Legal, cara, e já que você falou de inteligência artificial, né? O que é que vem pela frente aí? O que é que no curto prazo, um ano, 2 anos, você acha que vai estar de diferente na comercialização de imóveis, tanto nas suas plataformas quanto por aí, né? O que é que você está vendo como oportunidade e como um desafio aí para vocês? A inteligência artificial, né, ela é naturalmente o tema em pauta nos 2 últimos anos, né? Mas a gente, quando olha para a cozinha, para dentro de casa, a gente já atua com bastante inteligência artificial há alguns anos, né? Então a gente tem muito eu não vou chamar de hype, porque ela entrega realmente muito valor, mas sempre a pauta, quando falamos de inteligência artificial, ela acaba sendo, 90% dos casos, a inteligência artificial generativa, né? Que é a questão de conseguir fazer geração de textos e imagens pautadas em inputs que a gente coloca. A gente olha com muita atenção para ela, principalmente nas relações de conexão entre pontas, né? Então, tanto no nosso atendimento ao nosso público, como em como é que a gente ajuda as imobiliárias a usar AI para atender os seus públicos. A gente tem, por exemplo, um gestor de leads
que ajuda a imobiliária a fazer a gestão do lead dele e se comunicar por meio de chatbot com o público final. Mas aqui é uma atuação que assim, a tecnologia está à disposição, né? Mas a gente tem um cuidado muito grande para entender o que realmente vai substituir interações que são mais práticas e simples de se fazer e trazer mais agilidade e eficiência para o processo, e quais daquelas interações elas devem continuar numa relação muito humana, né? E principalmente nessa interação na ponta, a gente acredita que a relação humana ela nunca vai acabar. Mas quando olhamos de fato, como eu falei antes, para a cozinha, a gente tem muita inteligência artificial já melhorando a experiência. Então, esse exemplo que eu acabei de dar da deduplicação de leads, ela não seria possível há 10 anos atrás, né? Hoje a gente consegue fazer isso com o uso de inteligência. Mas outros exemplos daria para trazer aqui. Por exemplo, a nossa ferramenta de AVM, que é de DataZap. AVM, né, é o termo em inglês para ferramenta de precificação, onde a gente olha para aquele imóvel específico e consegue dizer qual é o range ideal de preço que ele deveria ser comercializado, né? Hoje a gente tem, sem dúvida, a melhor ferramenta de AVM do mercado, dado que a gente tem muitos dados e a gente consegue fazer muitos cruzamentos para entender imóveis de uma maneira super, uma curiosidade super alta, assim, olhando o quarteirão, porque a gente sabe que em grandes cidades, às vezes 2 ou 3 quarteirões pode mudar radicalmente o preço do imóvel, mesmo a idade. Uma mesma rua, né? Numa mesma Muitas vezes. rua, a idade do empreendimento, né? O empreendimento vizinho do outro pode mudar radicalmente a precificação do imóvel. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando, né? E esse machine learning e a nossa solução vem ficando mais acurada e melhor. A gente tem, por exemplo, searching, né? A ferramenta de busca, cada vez mais com inteligência individualizada, né? Inteligência artificial aplicada para uma experiência individualizada. Então, por exemplo, de acordo com a sua navegação do portal, navegação prévia, ou potencialmente a sua navegação online como um todo, se você estiver logado, e a tua busca ela vai gerar um resultado diferente da minha. Então a gente pode ter buscado por apartamentos na Consolação em São Paulo de 2 quartos, e o resultado da tua busca vai ser diferente da minha, de acordo com o que eu entendi que é o meu perfil e o teu perfil de busca, para além só daqueles filtros que eu consegui colocar, né? E também, olhando na visão do anunciante, a gente usa inteligência artificial para fazer o LQS, que a gente chama, que é a qualidade do anúncio, né? Então, hoje, os anunciantes dos nossos portais, eles sabem disso, e eles sabem que quanto mais qualidade o anúncio dele tiver, melhor o score que ele vai ter. Então, o score do anúncio ele pode ter de 5 a 10, pode ser de 0 a 10, e um anúncio com score 5, ele vai, ou é de 0 a 5, desculpa, não me lembro exatamente qual é, mas assim, de 0 a X, e o anúncio com score baixo, ele vai ter uma relevância menor no portal. E o score baixo tem a ver com a qualidade da imagem que ele colocou, tem a ver com o descritivo do anúncio, tem a ver com ele ter colocado o endereço completo ou não, e algumas outras avaliações. Isso vai impactar o ranqueamento do anúncio no portal. Isso só é capaz com 7 milhões de anúncios usando muita inteligência artificial, né? Então a gente consegue dar para ele uma ferramenta para ele entender quais anúncios, como ele deveria melhorar aquele anúncio dele para que ele seja melhor ranqueado. E, em outra forma, com um produto que se chama análise de inventário, que também tem muita inteligência artificial por trás, entender dentro o inventário inteiro do anunciante. Pensa que aqui a gente tem um anunciante com 10, 15, 20 mil imóveis. Dentro do inventário dele, quais anúncios ele deveria destacar mais ou menos, de acordo com a maior liquidez que aquele anúncio pode ter. Então, já olha e fala, Felipe, eu estou vendo aqui o teu inventário, você tem aqui 1.000 imóveis com 200 destacados, mas você deveria destacar outros 200, né? Esses 100 aqui, eventualmente você não precisa colocar um destaque, não precisa pagar mais caro por esse anúncio, porque naturalmente o anúncio com destaque ele é mais caro, porque você tem mais liquidez, mas esse você deveria destacar mais, porque eles são anúncios mais únicos que a gente não vê no portal, e faz sentido ele destacar. Com isso eu consigo gerar um benefício para o usuário, que vai ver os melhores anúncios para o interesse dele com mais destaque, e gerar um benefício para a imobiliária, que consegue ter uma eficiência muito maior no investimento dela nos portais. Então aqui eu dei alguns exemplos só do quanto a inteligência artificial pode ajudar nesse motor todo de construção de um portal de hoje, né? A gente não vê mudanças radicais, sabe? Essa é a tendência, daqui 2 meses o mundo vai mudar. Mas quando a gente olha isso numa perspectiva de 2, 3, 5 anos,
a gente vê que hoje uma experiência no portal ela é radicalmente diferente do que ela era 20 anos atrás, e muito por o que a inteligência artificial tem ajudado por trás das cenas, assim, né? Rafael, e em relação a incorporadoras, né? Como é a relação de vocês com elas? Vamos falar primeiro do classificado, do marketplace. Assim. Vocês têm algum foco? Vocês trabalham com elas? É um segmento que vocês pretendem aumentar algum tipo de relacionamento? Ou o foco e vai continuar sendo sempre com corretores imobiliárias? Hoje a gente tem. Hoje o nosso foco é mercado imobiliário, né? Então, enquanto o maior portal do mercado imobiliário, entendemos que o usuário, o consumidor, ele está ali, né? A nossa interpretação, baseado muito em pesquisa justamente com os consumidores, é que o topo do funil, né, o começo da jornada do consumidor, com exceção a casos de investidores, né, que começam já a sua jornada procurando imóveis de lançamento, muitas vezes e tudo, mas, via de regra, a jornada do consumidor ela começa no mesmo ponto, né? Ela começa, às vezes, 2 anos antes dele fazer uma aquisição, com a decisão de que ele precisa se mudar. E aí ele começa a investigar, e em mais de 90% dos casos, essa investigação ela começa online, né? Investigar quais opções ele tem na frente dele. E a gente entende como portal que captura, né, como um canhão, esse tráfego todo de usuários, a gente tem que ter soluções para todos os interesses de compra, venda e locação, né? Dito isso, hoje a gente tem áreas focadas especificamente no mercado primário e no mercado secundário, né? Então, eu tenho um time, por exemplo, comercial de operações hoje, 100% focado no relacionamento com incorporadoras e com imobiliárias que atuam com um foco maior no mercado primário, né? E a mesma coisa para o time de produto, né? A gente tem, então, um produto. Hoje, se você entrar nos portais, você vai ver que você tem lá uma área de lançamentos e que o formato dos anúncios, por exemplo, é diferente do formato dos anúncios para classificados de usados, né? De modo que a gente tem também um desenvolvimento focado nessa área. Mas dito tudo isso sobre o foco, né? Então a gente foca no mercado inteiro, tem times específicos trabalhando no mercado primário e centenas de incorporadoras que anunciam aqui diretamente conosco. A gente entende hoje que a gente tem muito espaço para evoluir no mercado de lançamentos, né? A gente entrega e captura muito menos valor do que a gente poderia, dado que o mercado primário ele é gigantesco, né? Ele tem o mesmo o VGV desse mercado de dezenas e dezenas de bilhões todos os anos. Ele é o mercado onde tudo nasce, né? Então, olhando para 2025, a gente está nesse momento fazendo o planejamento dos nossos próximos 3 anos. A gente já decidiu intensificar de uma forma importante o nosso investimento para o mercado primário, tá? Então, o foco já existe, já existem os times, mas principalmente no que tange desenvolvimento de produto, a gente entende que tem muito mais a oferecer, seja em classificados, seja nos produtos adicionais, como automatizar melhor o nosso processo em DataZap e Geoimóvel, apoiando as incorporadoras na jornada inteira dela, desde a escolha do terreno até a precificação do imóvel dela no lançamento, mas sempre focando muito na nossa entrega de valor core, né, principal, que é o classificados, dado que o público ele está aqui, né? Tem essa vantagem de conseguir fazer muito benchmark com esses portais de fora do Brasil para os nossos investidores principais serem os principais players de marketplace classificados do mundo, né, que é a Prosus e a D20. E a gente tem feito muitas essas conversas focando o mercado primário, né? A Rússia é um mercado que é muito mais parecido com o nosso do que, por exemplo, o mercado americano, né? Então, Por temos quê, conversado. Rafael? Quais são as semelhanças e diferenças, por exemplo, com Rússia e Estados Unidos? Sendo bem sincero, eu acho que é a falta de organização, a maior semelhança, né? A gente tem um mercado que ele é um mercado muito, muito pouco organizado, né? Dado o vídeo que a gente estava falando agora há pouco sobre a duplicação de anúncios, falta de exclusividade, etc. Isso numa forma, em um nível menor, ele acontece também no mercado primário, né? O mercado de multifamily americano, por exemplo,
é um mercado de 200 bilhões de dólares com fundos de investimentos residenciais. Não, o mercado de fundos de investimentos residenciais americano é um mercado de 200 bilhões de dólares. O nosso brasileiro é 200 milhões de dólares, né? Então, você comparar, você olhar para o mercado que é 1000 vezes maior que o teu para saber o que você vai fazer amanhã, talvez não é a maneira mais inteligente, né? Você olhar para o mercado que estão talvez um passo à frente, mas ainda não tão avançados, é talvez a forma mais inteligente. Olhamos para todos, né? Mas a gente percebe semelhanças muito grandes na maneira que as imobiliárias atuam, na conexão entre incorporadoras e imobiliárias na venda. Então, a questão das houses versus imobiliárias que atuam de maneira terceirizada, isso acontece de uma maneira parecida na Rússia, né? Por outro lado, a gente tem alguns portais lá que já conseguiram entregar um valor, principalmente nessa experiência primária mesmo, a experiência de como eu olho o anúncio, né? O nível de informação que eu vou ter no anúncio. Então, um anúncio de um empreendimento, ele deveria, e a gente teria total capacidade de fazer isso já no curto prazo, ter muito mais informações do que um anúncio do mercado secundário. Eu consigo colocar a planta, eu consigo colocar o espelho de vendas, eu consigo dar muito mais informações sobre o condomínio, né? Então, dado que você tem um dono daquele empreendimento todo, o nível de informações que eu consigo trazer, diferentes plantas, diferentes ranges de valor, ela é muito diferente do mercado em que você tem um intermediário anunciando, né? Então, é desse princípio que a gente parte para entender que a gente deve evoluir o nosso produto para uma experiência muito mais adequada, né? Então, Rafael, basicamente, assim, a gente sim vai focar demais aqui nesse segmento, né? a minha impressão assim é que boa parte de alguns problemas que tem no mercado imobiliário, né, especialmente secundário, é a ausência, né, da exclusividade, né? Os Estados Unidos é um mercado que se organiza muito bem, né? Como você falou, tem um representante, corretor representante do vendedor, do comprador, né? Aí isso possibilita que a transparência de informações ela cresça exponencialmente, porque a segurança das partes garante que ela vai ser remunerada e você focar muito mais na captação, né? Até do que na venda, porque quando você capta o imóvel com exclusividade, você coloca no portais que existem lá e todos os corretores dos Estados Unidos podem vender aquilo ali. Então, você é um canhão de venda que vai muito além da sua rede de relacionamento, né? Como é que você está vendo essa evolução aqui no Brasil? Tá evoluindo, assim, tipo assim, há 5 anos atrás estava igual a hoje ou não? Já tem mais imobiliários e corretores trabalhando ou não? Mesmo que esteja evoluindo, é uma coisa muito incipiente ainda? Ou você acha que está começando a pegar atração? E quais são as dificuldades que você vê no Brasil para que isso aconteça? É. Eu acredito que a gente tem que ter um objetivo para o Brasil um pouco diferente de chegar lá, igual é os Estados Unidos com os MLS, por exemplo, né? Porque, no fim das contas, eu acho que aqui a nossa organização ela vai se dar por uma jornada e por um caminho um pouco diferente do que aconteceu lá, então, dado que o MLS, que é o que, os MLS, né, que existem nos Estados Unidos, que é o que guia todo esse repositório de imóveis exclusivos, onde um corretor ele capta um imóvel, cadastra no MLS, e os corretores do buy side, né, dos compradores, eles conseguem capturar aquilo, e daí os portais naturalmente acabam fazendo um espelho daquilo e atuam da maneira que o mercado atua, começou há mais de 150 anos atrás, né? Os primeiros MLS surgiram em 1850, né? Literalmente. Então, 1800 e alguma coisa. Então, assumir que hoje, com mais de 70 milhões de moradias e um mercado gigantesco e que não nasceu de uma forma tão organizada como o mercado americano nasceu, ele vai de pouco em pouco chegar lá, eu acho que seria um pouco utópico, né? O que eu acredito aqui é que a gente tem, sim, uma atenção muito maior para isso hoje. A gente tem players, né, tanto no mercado primário como no mercado secundário, que cada vez são mais profissionais, cada vez conseguem trazer exemplos de fora para fomentar suas operações e atuação, para ir mudando a maneira que o mercado inteiro atua, né? Então, eu acredito muito no poder das grandes imobiliárias, incorporadoras, da formação de redes que a gente vê locais que se organizam para tentar organizar o mercado, aos poucos começando a criar um pouco esse senso de, no final do dia, precisamos gerar uma experiência melhor, né?
vejo dois aspectos importantes desse movimento fomentado por esses players e que nós somos, sempre que vemos alguma iniciativa como essa, embaixadores de apoiar e tentar entender como o nosso produto pode adequar também e aprimorar a experiência, que são o compartilhamento de anúncios, né? Então a gente vê diversos players que são nossos clientes que já conseguem fazer de uma forma muito melhor a questão de olha, eu já capturei aqui o anúncio, já captei aqui o imóvel, vamos criar uma regra clara para como você revende o imóvel do outro lado, né? E a gente tem vários clientes que já operam dessa forma e que a gente tem uma atenção muito grande a eles em como isso vai se representar numa experiência no portal. Mas, por outro lado, players que são um pouco mais radicais, e às vezes você precisa ser um pouco mais radical, criando mesmo uma regra clara de que aqui só operamos com exclusividade, né? Eu tenho um evento muito interessante que eu vivi nesse contexto, talvez seja um sinal de que é possível em algum momento a gente conseguir chegar lá, que é um evento que acho que já faz uns 6 anos, lá em Belo Horizonte, o evento do Secov de Belo Horizonte, e a pessoa que estava no palco, na época, a presidente do Secov de, 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 lá de BH, ela perguntou para um público de umas 400 imobiliárias quem gostaria que o mercado trabalhasse com exclusividade. Felipe, 100% dos corretores imobiliários levantaram a mão e falaram: eu gostaria. E depois ela perguntou: e quem trabalha? Eu acho que teve 2 mãos levantadas. E quem está disposto a começar a trabalhar amanhã? Ninguém levantou a mão. Então aqui a gente tem um fator de disrupção que é como a gente deveria fomentar a transição. Porque, óbvio, eu gostaria que todo mundo trabalhasse com exclusividade, eu também, que eu conseguiria dar um foco maior, e eu não teria o receio de que outras imobiliárias iam atrás do lead, né, do imóvel que eu acabei de captar, mas, ao mesmo tempo, elas vão. E os proprietários estão acostumados a também deixar o imóvel para várias imobiliárias. Uma vez que elas vão, se eu também não entro nesse jogo de também capturar de imobiliárias que já captaram, eu também acabo não conseguindo operar. Essa é a crença que existe, mas o fato de todo mundo entender que isso é um fator que gera muito mais eficiência, muito mais transparência e muito menos desperdício de energia e custo para o mercado viraria essa chave, né? Você pensa Quais que são um os imóvel... argumentos assim que podem ser dados para o corretor ou para incorporador? Assim, acho sim, como você falou, assim, se ninguém faz e eu faço, eu posso ter algum problema. Mas por que se deve caminhar nessa direção? E tem algum ponto negativo também? Olha, assim, olhando uma visão de uma captação única, né? Então a gente vai olhar um imóvel que foi captado de uma forma única. Você consegue mostrar para o corretor que se ele capta 3 imóveis únicos em um mês, com exclusividade, ao invés de captar 30 sem exclusividade, ele vai ter 3 imóveis só para focar. Então ele vai conseguir fazer um trabalho muito maior acerca de entender com o proprietário a história daquele imóvel, o que tem ao redor daquele imóvel, a história daquele edifício em que o imóvel está conectado, e vai conseguir promover uma divulgação do imóvel com muito mais qualidade para os compradores, né? Então, comparado àquele outro imóvel que ele captou no meio de centenas de outros imóveis que ele capta, a experiência do comprador ela já vai ser muito melhor. Então, a chance dele fechar aquele imóvel vai ser muito melhor, né? Porque ele vai conseguir passar muito mais segurança, ele vai conseguir ter investido num tour virtual, em imagens e fotos de muito mais qualidade, porque ele sabe que só ele está trabalhando aquele imóvel. Então, a tendência é que ele converta também aquele imóvel muito mais rápido, né? Olhando da perspectiva de custo envolvido no imóvel como um todo, você também teve muito menos custo atrelado. Dá o exemplo da fotografia. Se você tem 5 imobiliários que capturaram e captaram aquele imóvel, você vai ter que fazer 5 visitas de um fotógrafo para tirar a foto do imóvel. Isso é um desperdício de eficiência, de energia e etc., né? E na argumentação de captação e argumentação para quem está comprando, eu acho que é a parte mais fácil, né? Então você pega players que atuam globalmente dessa forma
inclusive nacionalmente dessa forma, né? Você tem alguns players aqui no Brasil que já atuam dessa forma, mas eles não têm tanta dificuldade de emplacar essas argumentações, de mostrar para o corretor que ele vai ter um trabalho muito mais eficiente, muito mais focado, muito mais aprofundado, gerando uma experiência muito melhor para os dois lados, né? Para o comprador e para o vendedor. Eles conseguem fazer isso, né? Então, eu acredito que tem muito de liderança, por isso que eu falo que os grandes players, e grandes redes, e grandes associações, elas têm um papel muito importante, mas você precisa ter a coragem de ser radical nessa transformação, né? E enquanto isso, como portal, a gente vai tentando ajustar a experiência lá com ferramentas como deduplicação, que eu comentei anteriormente, mas também a gente fomenta isso na parte da educação, né? A gente tenta trazer em eventos como o Conecta, por exemplo, o tema da exclusividade como um tema importante para ser divulgado. Então, eu acredito nessa educação. Isso não quer dizer que a gente vai apertar um botão e vai ter o MLS organizado como é nos Estados Unidos, né? Mas a gente tem praças que já atuam de uma forma muito mais organizada e a gente vê o reflexo disso no nível de engajamento que você tem no portal, a velocidade que os imóveis rodam, o nível, por exemplo, a Praça de Curitiba, né, que é uma praça que atua com mais exclusividade do que a média no Brasil. Não, perfeito. Cara, e você falou aí de Rússia, de Estados Unidos. O que mais de melhores práticas e coisas interessantes estão acontecendo lá fora, assim, que você adoraria que viesse, chegasse no Brasil, ou até que vai ser uma questão de tempo, assim, como é que funciona lá o mercado de marketplace de imóveis, quais são as coisas que vocês estão tentando trazer para cá? Compartilha um pouco aí desse futuro, né, do mercado imobiliário para a gente. Você sabe que tem uma coisa muito interessante que cada vez mais eu percebo em tecnologia. A gente participa de vários eventos fora do Brasil, né? No mês passado eu tive um evento em Barcelona que ele une to, todos os principais portais do mundo, né? De imobiliários, né? E as principais startups da Europa também que estão disruptando ali os seus mercados, né? E a parte interessante que cada vez mais eu percebo é que a tecnologia em si está muito mais globalizada, né? Você lembra, décadas atrás, que um filme era lançado nos Estados Unidos e ele demorava um ano para chegar no Brasil, né? Depois você viu uma tecnologia nova, uma solução nova, lançada lá fora e acreditava que ela ia chegar no Brasil em algum momento. Você teve o período aqui no Brasil com empresas de tecnologia fazendo esse copy-paste, né? Então, eu vou copiar alguma coisa que está dando certo lá e trazendo para cá. E cada vez mais esse timing, né, das questões chegarem aqui ou nascerem aqui, ele é menor, porque a tecnologia cada vez mais ela está democrática, né? Ela está comoditizada, né? Todo mundo tem condições. É óbvio que você tem núcleos e centros em países mais desenvolvidos, onde a inovação ela corre em uma velocidade ainda um pouco diferente, mas que rapidamente você consegue, de fato, ou expandir para países onde ela não nasceu, ou, de fato, entender as referências de uma maneira muito mais rápida e criar aqui. Então, a boa notícia é que eu não vejo nada acontecendo lá fora, em termos de tecnologia mesmo, que não está acontecendo aqui, né? Vamos falar do inverso, cara. E o que é que a gente faz aqui, seja na parte de tecnologia, do marketplace, ou do mercado imobiliário, que dá orgulho para você quando você vai lá fora? O que a gente faz aqui são essas que a gente brinca que são as jabuticabas, né? Que assim, o mercado ele é tão complexo e tão grande. Então, hoje a gente tem mais de 30 mil anunciantes nos portais, que vão desde pequenos corretores a grandes incorporadoras, num mercado, como a gente tem comentado aqui, que não é tão organizado, e a gente precisa sempre achar formas de organizar o mercado, né? Então, quando a gente olha para atacar os problemas que a gente tem, por exemplo, a garantia locatícia, né? Tem alguns mercados que eles necessitam da garantia locatícia e etc., mas eles não têm o tamanho de problema que a gente tem. A gente criou uma garantia locatícia recentemente em parceria com a Acredita, com um fluxo que vai desde biometria no screening, né, na parte de avaliação de crédito do inquilino, até a assinatura digital do contrato, que é um fluxo que em horas ou em 2 dias úteis você faz o processo inteiro. Quando você mostra para eles isso, porque é justamente para
que a gente acaba criando, dadas as dificuldades que a gente tem no Brasil, seja de segurança, seja de potenciais fraudes no processo de locação e coisa do tipo, quando a gente consegue atacar isso aqui com tecnologia, a gente mostra o nível de desenvolvimento que a gente já tem lá, a gente acaba virando um benchmark para eles, né? Quando a gente mostra o nosso nível de processamento e como a gente traz uma solução de AI para deduplicar anúncios num portal com 7 milhões de anúncios, e normalmente você não tem portais com esse nível de processamento lá fora, a gente consegue levar soluções para ele. Então, isso é muito claro no mundo de fintechs, né? A gente vê que a gente tem as soluções mais avançadas em meios de pagamento no Brasil, sempre teve, né? E acaba exportando tecnologia, e eu tenho visto isso acontecendo também no nosso segmento, né? A gente tem o boom das startups aqui no segmento imobiliário, né? Nós estamos já no mercado há 14 anos, né? Sempre inovando, mas talvez em 2016, 2017 a gente começou a ver uma aceleração muito grande de soluções aqui. E quando a gente fala com os investidores europeus, americanos, os fundos de investimento ou mesmo os portais que costumam investir, né, em outros países, eles ficam super interessados em entender o que está acontecendo no Brasil. E quando você olhar assim, todas as startups aqui brasileiras, você vai ver várias delas são investidas por esses players lá de fora, né? Principalmente fundos de investimento que olham para o marketplace porque estão olhando o Brasil realmente como um pioneiro e um potencial alavancador de soluções com potencial também de globalização, né? Então, realmente acho que a gente está... Hoje, acho que a boa notícia é essa, sabe? A gente está na vanguarda do ponto de vista de potencial de uso da tecnologia. A gente não está na vanguarda do ponto de vista de organização de mercado e experiência para o consumidor final, né? Esse é um ponto que a gente precisa realmente conectar cada vez mais o uso da tecnologia com realmente trazendo benefício maior ali para a organização do nosso mercado. Não, fantástico, né? Muito bom saber disso. A gente faz muitas missões técnicas para o exterior e é interessante, né? Como a gente cada vez mais vê que também no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários a gente hoje, assim, muitas vezes não deve nada ou até está inovando até mais. O brasileiro ele absorve muito rápido, ele inova Sim. muito rápido, né? É impressionante. Cara, o papo está Sim. ótimo, a gente está chegando no fim. Queria ver se você terminava contando para a gente, né, quem é o Grupo OLX do futuro, onde é que vocês vão estar daqui a 5, 10 anos, né? Obviamente, especialmente nossa vertical de imobiliário, quais são os planos, né? Conversa um pouquinho aí dessas visões que vocês têm aí dentro da empresa. Sim, sim. Sempre que alguém me pergunta isso, eu trago uma frase que é do Bill Gates, que ele fala que a gente tende a superestimar os impactos, né, da inovação, da tecnologia no curto prazo e tende a subestimar o impacto de longo prazo, né? E aqui no OLX a gente olha muito para isso, sabe? A gente não vê essas mudanças transformacionais e disruptivas, assumindo que no ano que vem a gente vai transformar o mercado de alguma forma, mas quando a gente olha em ambas perspectivas, né? Tanto olhando para trás, o quanto a gente vem evoluindo, focando nessa experiência básica dos portais, focando na digitalização do mercado como um todo, apoiando os nossos clientes, né? Anunciantes, principalmente profissionais do mercado nas suas experiências de jornada, né? E ver o quanto evoluímos, o quanto crescemos e evoluímos nisso, a gente entende que direcionalmente é isso que a gente continua fazendo para frente, né? Então tem basicamente duas grandes maneiras de olhar para isso, né? A gente tem um plano para atacar os mercados que ainda são muito offline, né? Então, embora a gente tenha uma penetração muito grande no Brasil, a gente ainda vê, né, praças, e eu estou falando aqui de cidades grandes, tá? De médio porte, cidades com mais de 100 mil habitantes, né? Que ainda operam com pouco uso de tecnologia, né? E a gente pretende avançar nessas cidades menores, né? Entre 100 mil e 700 mil habitantes, trazendo a inovação e a tecnologia também para o interior do Brasil, né? A gente acredita que por mais que você viva em uma cidade pequena, onde você conhece a sua imobiliária, sem dúvida o mundo, né, de consumidores ele está totalmente digital, né? Hoje a gente sabe que a gente tem mais smartphones do que habitantes no Brasil, né? Então não importa o ambiente que você viva,
ter uma experiência digital, de procurar o seu imóvel com uma experiência boa no portal, e que as imobiliárias da sua região consigam usar também todas as ferramentas que a gente consegue oferecer para elas na jornada digital, é uma relação que é de ganha-ganha, que traz mais eficiência para ambos os lados. Então, essa é uma das vertentes, é aplicar o que a gente já aplica em mercados que estão mais online e expandir isso, aumentando a nossa penetração. Tá? Então, essa é uma parte. A outra parte é aumentar o nosso impacto mesmo ao longo da jornada, né? Então, aqui a gente tem sempre esse lema de fazer o nosso básico impecável. Então, as experiências core, né, de classificado, seja para o mercado primário ou mercado secundário, é uma melhoria contínua, é uma melhoria constante, um investimento constante. Então, trazer tudo o que tem de novo para as experiências dentro dessas jornadas serem cada vez melhores, mais digitais e respeitando muito sempre a maneira que o mercado atua, né? Então, respeitando muito esse calor humano e a necessidade de conexão presencial que o mercado imobiliário sempre tem é algo que é e continua sendo prioritário nos próximos anos, mas entender como a gente apoia nas jornadas com aqueles 4 pilares que eu comentei com você, né? Educação, inteligência e gestão, também entender como a gente evolui cada vez mais essas frentes, né? E quando eu falo evolução, é evolução contínua também de aprimorar as experiências, melhorar as ferramentas, trazer mais valor e eficiência para ambos os lados é sempre para onde a gente ataca. O resto é tático, né? O resto é o como fazer, o como incorporar. Então é isso, sabe? Não é tanto sobre grandes disrupções, é muito sobre, né, aumentar a nossa penetração para que o mercado tenha uma experiência cada vez mais desenvolvida e melhorar constantemente as nossas entregas de valor ali nos 4 pilares que nós temos. Tá? Perfeito. Cara, muito obrigado pelo papo, né? Muito sucesso aí. Espero que vocês consigam ter muito sucesso nessa melhoria da jornada do cliente, né? Todo o mercado imobiliário, acho que é isso. Venda de imóveis vai ser cada vez mais online e o sucesso de vocês vai ser o sucesso de todo o mercado. Muito obrigado, né? E como eu disse, muito sucesso aí, Rafael. Felipe, eu que agradeço demais, foi um prazer passar essa hora aqui com você. Grande abraço. Show. Grande abraço.